Hoje nós vamos falar sobre o Kybalion. Quem escreveu o Kybalion, né? O que é o Kybalion? Um livro. Quem que escreveu? É atribuída a autoria a Hermes Trismegisto. E quem que é essa pessoa, né? Na verdade, nós temos muitos relatos de Hermes como parte dos deuses do Olimpo, né? Aí na Grécia, né, na Roma Antiga, naquela região, com parte dos deuses olímpicos. E nós temos também registro dele, o correspondente dele no Egito seria Tote. Mas quem foi, né? Na verdade, não se sabe se ele existiu, quando ele existiu e como que isso pode ter surgido, né? Então a gente não está analisando a obra aqui pelo autor, a gente está analisando essa obra pelo conteúdo. É um texto de muito fácil acesso na internet, tá? É fácil você achar o livro, só digitar o nome, o livro vai aparecer para você e é uma leitura excelente. Então, inclusive, eu recomendo a leitura desse livro aí para vocês. O que o Kybalion trata? Ele trata da seguinte forma, que o universo ele tem 7 leis, tá? São essas 7 leis que a gente vai falar a respeito. Mas deixa eu falar um pouquinho da importância do Hermes Trismegisto pelo seguinte, em Roma, na Itália, né, você tem a capela que é em Toscana, o Duomo de Siena. Nessa capela você tem um mosaico no chão e nesse mosaico tem a figura de Hermes ensinando a Moisés. Então, um negócio extremamente interessante, né? Porque que figura é essa que está ensinando para Moisés? Aí a gente volta rapidinho para falar um pouquinho de quem é Moisés, né? Moisés foi o que fez o primeiro documento escrito abraâmico, né? Que vai dar origem às religiões abraâmicas. Então, Moisés, né? Vou colocar Moisés. Moisés no Monte Sinai, ele sobe lá no Monte Sinai e ele escreve as escrituras ditadas por Deus. Isso vai dar origem a quê? Isso vai dar origem à Torá. A Torá é o documento dos judeus, né, que vai dar origem ao judaísmo. Isso acontece em torno de 1500 aqui antes de Cristo, 1200 a 1500 antes de Cristo. É uma data um pouco imprecisa, tá? Aí depois vem o nascimento de Jesus, e esse nascimento de Jesus, quando no surgimento do cristianismo, que acontece quase 300 anos depois, né, 200 e tantos anos depois, com o surgimento do cristianismo, você tem a Torá, que ela é traduzida para o Antigo Testamento, ela é traduzida no Antigo Testamento e você acrescenta o Novo Testamento. Não é isso? Isso aqui é tranquilo para a gente entender porque é o cristianismo. O cristianismo surge aqui. Aí depois, em torno de 600 anos depois de Cristo, a gente tem o nascimento do islamismo. Como que o islamismo surge? O islamismo você tem Maomé. Ele vai dar origem ao Alcorão. Aí você tem o surgimento de uma outra religião aqui. Então eu tenho o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as religiões abraâmicas, né? Que surgiram de origem a Abraão. Por que eu trouxe de novo isso aqui para vocês? Para a gente enfatizar a importância de Hermes Trismegisto. Tá ok? Se eu tenho uma igreja católica e essa igreja católica faz esse tipo de homenagem, então existe um mosaico de Hermes ensinando a Moisés. Então ele está, olha, ensinando a quem? Quem fez o início de tudo, né? O início de tudo está aqui, o início no judaísmo, tá bom? Só para a gente entender esse tipo de homenagem que foi prestada. Tudo bem, você pode virar para mim e falar, Denise, na época do Renascimento, esse mosaico é mais ou menos no ano de 1500 depois de Cristo. Na época do Renascimento, a gente tinha muita liberdade de expressão, nananã. Isso era resultado da liberdade de expressão da época. Ok, mas a Igreja Católica dificilmente, né, permitiria uma coisa dessas, né? Estou falando isso por quê? Porque muita gente
acusa as obras de Hermes Trismegisto. Ele tem muita obra além dessa, tá? Essa é a principal. Tem muitas obras que não estão de conhecimento vulgarizado, mas existe esse conhecimento aí vamos dizer assim, nos estudos místicos, tá? Ele vai aparecer, o conhecimento dele vai sendo transmitido ali. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma acusação muito grande principalmente do cristianismo, né? Cristianismo entra católico, evangélico, protestante, tudo isso é cristianismo. E existe esse empenho do cristianismo em considerar o caso de Hermes, por exemplo, como um demônio, porque é dessa forma que a igreja coloca, né? Inclusive todos os arcontes, que é o que a gente vai falar um pouco disso também. Então, só para vocês entenderem, tem uma polêmica aí, porque se a gente tem uma homenagem, a gente tem uma acusação, mas essa homenagem existe. Então, para a gente elaborar um pouquinho melhor, tá? Eu vou precisar hoje que vocês mantenham a mente muito aberta, porque tem muita informação. Para a gente poder elaborar isso, a gente precisa estar aberto para o conhecimento, né? Porque se a gente coloca só os nossos conceitos como estáticos e a gente não se permite entendimentos novos, não adianta muita coisa para o nosso crescimento. Então hoje a gente vai avançar, lembrando que a teosofia não tem nada a ver com imposição, né? Não tem nada a ver com a entrega da verdade, muito pelo contrário, tem a ver com a busca da verdade, né? A gente traz muitos elementos e dentro desses elementos você internamente vai avaliar o que faz sentido para você, o que não faz, e a gente está trazendo sempre essa mistura, né? O que se repete nas religiões, essas coincidências, né? Que se repetem nas religiões, para a gente poder elaborar melhor e tentar entender um pouquinho dessa busca da verdade, tá ok? Então, por isso, eu vou trabalhar com um conceito, que é um conceito, eu até falei isso no nosso encontro anterior, é um conceito extremamente polêmico, que é o conceito de programação, mas é o único jeito de explicar isso de maneira didática, porque a gente tem muito conhecimento aqui e é uma coisa que é fácil da gente entender. E se a gente parar para pensar, faz muito sentido, né? Porque a gente é um programa, você vem com uma base de dados, né? Tal como um programa, ele tem uma base de dados e ele vai desenvolver ideias dentro daquela base de dados, né? Que é inerente à programação, igual você. Ah, mas eu posso ir muito além da minha base de dados. Não, você vai na sua base de dados mesmo, né? O que você tem na sua, vamos dizer assim, na sua bagagem, né? O que você traz na sua bagagem, você é capaz de desenvolver. Então, aqui a gente está trabalhando para aumentar um pouco essa sua bagagem aí. Então, vamos lá. Esse quadro vai ser um pouco diferente do quadro do nosso encontro anterior, porque aqui eu estou trabalhando com Kybalion e ele é pela unicidade, né? O que é unicidade? O todo é uma coisa só. No encontro anterior, a gente fala da questão dos arcontes, né? Que os arcontes, eles não teriam aquela partícula de Deus, do Criador. E por isso eles careceriam de um entendimento para poder desenvolver e elaborar melhor a ideia de Deus. A gente falou sobre isso. Até a aplicação disso na inteligência artificial, a gente vai conversar isso também. Mas aqui não. Aqui a gente tem uma outra linha. Qual é essa linha? Que o todo é tudo. Não existe nada fora do todo. Como que isso se dá? É o seguinte, aqui de novo, a gente vai ter um programador, tá? O grande programador. Eu estou usando o nome de Yahvé, mas isso daqui para outras religiões tem outro nome, mas é a mesma coisa, é o mesmo Deus, então vou manter esse nome aqui. Até porque o nome verdadeiro dele é em hebraico, né? Segundo Moisés, né? Recebeu essa informação, é o nome em hebraico, então para a gente não tem problema, né? Porque não pode falar o nome de Deus em vão,
Não estou falando o nome dele em vão, porque o nome dele nem é esse, é em hebraico, tá? É impronunciável, inclusive. Ok, então vamos lá. Eu tenho Javé, e aqui eu tenho a obra dele inicial, vamos colocar assim. Estou colocando da seguinte forma para vocês, tá? Javé, ele fez a programação de seres celestiais e de arcontes para cuidarem de uma programação final. A gente vai elaborar um pouco melhor isso aqui. Então, vamos lá. No Kaibalho nós temos 7 leis, né? Eu tenho 7 princípios aqui. Só para vocês entenderem a força do 7, que é mais uma simbologia para a gente trabalhar hoje também. Os seres celestiais, eu tenho 7 ordens também. Aqui acima de Javé, eu tenho outras 7 ordens. Arcontes, 7 ordens. O que é isso? São 7 instâncias, 7 hierarquias, tá ok? Tal como são 7 instâncias aqui no desenvolvimento dessa programação aqui. Mas aí você me pergunta, Denise, por que é tudo 7? Qual que é a simbologia do 7? Na verdade, vou tentar te explicar isso de uma maneira bem prática. Sabe quando a gente fala assim, o arco-íris tem 7 cores? Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que são muito mais cores, são incontáveis cores que o arco-íris possui. Por quê? Porque quando a gente faz desenho na escolinha, lá no pré, vinha o desenho limitado das cores, né? Vem o arco-íris, você vai colorindo cada negocinho de uma cor. Só que isso aqui não existe. Por que não existe? Porque quando eu tenho um encontro de 2 cores, eu tenho as nuances. O que são as nuances? São o espectro, né? O espectro daquela cor. É como se eu te dissesse assim, tons de rosa. Tons de rosa pode ser infinito. Tons de azul, infinito. Mas eu vou misturar então o azul com o amarelo, vou misturar o azul com o vermelho, vai dar violeta, né? Enfim, eu não estou falando nem dessa mistura da cor, não. Eu estou falando que no arco-íris a gente encontra uma cor com a outra aqui, e na hora que essas cores se encontram, não é uma coisa separada. Em algum momento elas se entrelaçam e formam um espectro de mistura de cores. E aquilo ali gera um número incontável de variedade de cores. Entendeu? O que o 7 quer dizer? O 7 quer dizer que eu não consigo contar o número de cores. Então tem 7. Igual quando a gente fala assim, o gato tem 7 vidas. O que eu estou querendo dizer? Não tem como eu contar o número de vidas que o gato tem. Aí cai do muro, tá vivo. Caiu da árvore, tá vivo. Achei que foi atropelado, tá vivo. Então tem 7 vidas, né? Que é a simbologia do 7. Tem incontáveis vidas, tá ok? Então aqui, quando a gente está colocando essa estrutura e eu trago para você, eu estou colocando o nível de 7 hierarquias aqui dos arcontes, que é um assunto que a gente vai tratar muito, mas que entre essas hierarquias eu tenho um espectro incontável. Não é que eu tenho 7, eu tenho incontável. Tá bom? Para a gente conseguir elaborar por que desses 7 aqui. Então vamos lá. Quando Javé, para desenvolver essa programação, ele criou essa estrutura, né? No início, isso aqui para baixo, ó, não existia, tá ok? Eu só tinha isso aqui. Quem traz com muita riqueza de detalhes isso daqui são os contos do Mahabharata, Puranas, Vedas. O que é isso, Denise? Bhagavad Gita um pouco menos, né? Porque traz uma história mais específica, que é a conversa do guerreiro Arjuna com Krishna, né? Na verdade, a gente tem vários outros
vamos colocar assim, escrituras sagradas, né, do hinduísmo. E nessas escrituras sagradas, nós temos muitos contos, são contos épicos, né, porque eles trazem, assim, uma riqueza de detalhes imensa, um número muito grande de conflitos entre esses seres aqui, conflitos, disputas, o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento deles. Então tem vamos dizer assim, uma criação, uma alegoria, histórias construídas assim, muito ricas em detalhes no hinduísmo, dessa disputa aqui. Nós temos isso também na mitologia grega, né? Que você tem os deuses do Olimpo, essa disputa dos deuses entre si, porque isso aqui era colocado como uma coisa só. Então nós temos a disputa dos deuses aqui, essa mistura, né? Essa disputa, essa indefinição, como que isso ficaria, de que lado? Não, tá. No Egito também a mesma coisa, né? A mitologia egípcia, os deuses escandinavos, celtas, enfim. Então a mitologia traz essas histórias e também algumas religiões, tá? Principalmente vou falar o hinduísmo. Por quê? Porque a nossa história ocidental, vamos colocar as religiões abraâmicas, que é o que a gente tem mais contato. Esse nosso estudo da religiosidade, ela começa a partir de Adão e Eva, né? Quando você pega no livro Gênesis, você vai de Adão e Eva para frente. Mas e o para trás? Esse para trás, assim, na nossa cabeça é nada, né? Deus criou lá em 7 dias, interessante, 7 de novo, né? Então Deus criou em incontáveis dias, a criação, enfim, 7 dias, aí teve a criação. Então, pra gente aqui, é essa situação, é uma primeira criação, tá ok? E depois isso veio para uma programação final. E nessa programação final, como já havia sido desenvolvido isso aqui já tinha, vamos dizer assim, buscado uma estabilidade. Tem muita história antes de Adão e Eva, tá? Aí vieram buscando uma estabilidade. Mas eles foram construídos para o desenvolvimento dessa programação final aqui. Qual que é o objetivo dessa programação final? É a expansão da consciência. Expansão da consciência. O que o Javer queria? Evoluir. Tudo na existência busca evolução. Então, Javer, na busca da sua evolução, na sua concentração de poder, vamos dizer a palavra assim, ele explode e se fragmenta. E quando ele se fragmenta, ele dá origem a essa programação final, que ele vai se fragmentar aqui em zilhões, que é a nossa consciência, né, humana, que ela vai evoluindo do mineral, vegetal, animal, humano, espírito divino e o sétimo, que é o nosso limite, vamos colocar assim. Então, o que a gente entende disso daqui? Que esses seres, tanto os arcontes quanto os seres celestiais, foram criados para serem os nossos tutores. O que é isso? O tutor é aquele que vai te ajudar, te educar, te orientar na falta do seu pai. Então, como Javé já tinha previsto uma programação final, isso daqui foi um preparo para o desenvolvimento dessa programação. Porque quando aconteceu essa fragmentação aqui, houve um enfraquecimento. Ele enfraqueceu. Já que ele enfraqueceu, tem que vir alguém para cuidar da criação, os nossos tutores. Tá? Então vamos avançar para a gente ver como é que isso daqui tentar rabiscar, tirar um pouco esse rabiscado aqui. Vamos tentar avançar como que esses dois aspectos funcionam. O primeiro princípio que a gente vai trabalhar aqui vai ser o princípio da polaridade, que é o primeiro que eu vou falar. A polaridade é o quê? O mundo, ele é dual. O que é dual? Ele está dividido em dois. Eu tenho um aspecto positivo e tenho um aspecto negativo. Ele é dual, tá? É isso aqui. É o bem e o mal que a gente aprende qualquer religião, na verdade.
falam que isso deu início no zoroastrismo, na Pérsia, que depois deu origem ao judaísmo, que influenciou o judaísmo com essa história de bem ou mal, mas na verdade isso está em Kybalion, que isso daí tem perspectiva de ter sido do Egito Antigo. Já tinha essa questão da polaridade, tá ok? Essa polaridade é muito importante para a gente ter entendimento do primeiro princípio. Que o que é isso? É a questão da transmutação. O que é a transmutação? A transmutação é o seguinte: eu tenho aqui os arcontes, né? E tenho os seres celestiais. Aqui embaixo eu tenho essas consciências todas. E eu tenho consciências que estão trabalhando na luz e tenho consciências que estão trabalhando na sombra. Tá ok? Tudo bem. Tá, não tá muito difícil entender isso aqui, não. O que é a transmutação? Esse que está aqui na sombra, ele pode vir para a luz. Esse que está aqui na luz pode ir para a sombra. E um arconte? Ele pode trabalhar como um ser celestial e um ser celestial pode trabalhar como um arconte. Te dar um exemplo. A história dos anjos caídos. O que foram os anjos caídos na Bíblia? Seres celestiais, né, que se revoltaram com a criação, se revoltam e não concordam que tem que ser todo mundo perdoado. Porque como é que esses seres aqui funcionam? Esses seres funcionam da seguinte forma: até o princípio da unicidade é puxado por esses seres. Como é que isso funciona? Toda a criação, o tudo é todo, né? E não tem nada fora do todo, então não tem nada fora disso daqui. Tudo isso daqui vai para um único lugar. Qual que é o único lugar? A unidade. Então, tudo vai retomar a unidade. Essa unidade, eu vou colocar o simbolismo aqui de um sol, tá? Vou colocar o sol. O retorno à unidade. Oi, Denise, mas por que esse sol? Expliquei para vocês a questão da iluminação de Buda, né? Ele sai do corpo, ele vai e ele vê uma grande luz, que é o sol, e ele se vê como parte daquilo. Aquilo é o todo, né? Ele testemunha o contato da consciência divina, do eterno, da sabedoria divina. Você fala, Denise, mas só o Buda que presenciou isso? Não. A gente tem Akhenaton, que foi um faraó no Egito, né, antigo. Isso é coisa muito mais antiga e está datando perto de 3.000 anos antes de Cristo. Então, muito mais antigo do que Buda aqui, é século 6 antes de Cristo, esse último Buda, né, que eu tô retratando aqui. Então, você tem um período muito antes que você teve um faraó egípcio aonde se tinha uma tradição de uma mitologia assim consolidada politeísta. O que é isso? Eles acreditavam em muitos deuses, eles adoravam a muitos deuses, né? Inclusive Tote seria um desses que a gente está falando do Hermes Trismegisto, é um deus também do Egito Antigo. Então, eles tinham muitos deuses. E ele compra essa briga e fala que a partir dali para frente iria ser adorado um único Deus, que é o Deus Sol. Fala, nossa, Denise, que estranho, né? Uma tradição tão forte egípcia de adoração a muitos deuses, né? Politeísta, vários deuses. Aqui, ó, os vários deuses. Adoração a vários deuses. E, de repente, ele começou a falar dessa forma. A gente agora vai adorar apenas um Deus, que é o Deus Sol. Na verdade, tem uma história sobre essa iluminação de Akhenaton, né? Da mesma forma que foi a iluminação de Buda. Ele teve contato com essa sabedoria, ele teve contato com essa energia, e ele volta e relata essa experiência que ele teve e coloca aquilo como a verdade. Você fala, Denise, mas muito estranho essa situação de você colocar a situação de Akhenaton no Egito, né? Tá, vou pegar uma coisa mais próxima, então, pra gente, da nossa realidade, né, brasileiro. Os índios Tupi-Guarani.
que os índios Tupi-Guarani adoravam? O Deus Sol, Tupã. Então, nossa, que estranho, né? O que tem a ver quando descobriu, né? Quando os jesuítas vieram para fazer a doutrina, para poder colocar os índios, converter os índios ao catolicismo, né? Trazer a doutrina da igreja, eles perceberam que eles tinham uma adoração pelo Deus Tupã, Deus Sol. Isso era da própria percepção deles. Então entra até uma questão aí, né? Carl Jung vai falar, né? Que é o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É aquilo que está na nossa programação, né? De fábrica, vamos colocar assim. No acessório que você vai comprar depois vem na sua programação de fábrica. Isso já tá em você. Quando você tem acesso a consegue fazer essa ponte, né? Do seu consciente, o que você acha que é, né? O seu consciente com o que você é de verdade, né? Que o seu inconsciente é o que você é de verdade. Quando você faz essa ponte, consegue se perceber no seu inconsciente, você tem acesso a origens da sua programação, inclusive a parte do inconsciente coletivo, que isso daí está na percepção de todos. Então, os índios Tupi-Guarani se comunicaram com os egípcios? Se comunicaram com o Buda? Não teve essa comunicação. Isso está no inconsciente, você acessou, você desperta para aquilo. Tá bom? É dessa forma que a gente vai caminhando aqui. Esses seres celestiais, eles entendem que todo mundo tem que ser perdoado, porque a programação deles é para cá, ó. Vamos todo mundo para a luz. Vamos todo mundo para a luz. Então vai todo mundo para a luz. Não tem critério. Não tem critério. Basta você acreditar, né? Assim, porque senão como é que você vai se você não tem... Acreditou, bora. Bora aqui para a luz. Vai todo mundo. Retorno à unidade. Isso é o propósito dos seres celestiais. E o propósito dos arcontes? Ainda não. Você não merece. Essa é a proposta dos arcontes. Eu antes preciso te avaliar, vamos ver se você vai mesmo para a luz. Ele trabalha na sombra, é a linha da sombra, né? Ele não está na luz. Então, disso daqui vão se derivar as religiões, principalmente as abraâmicas, né? Quando diz que basta você acreditar. Você acreditou em Jesus? Vai parar agora? Essas religiões abraâmicas, como que elas funcionam rapidamente, né? Basta você crer. Basta você crer. Você acredita na divindade? Você acredita em Deus? Aqui, ó, é para cá. Isso são seres celestiais, é para cá. Tranquilo da gente entender, né? Quando você coloca na situação daqui os arcontes, ele vem para o quê? Provocar o desenvolvimento. Então, ele vai testar a sua virtude. Ele vai testar o seu merecimento, tá ok? Ele vai testar o seu merecimento. Então, o papel aqui, ele é fundamental para quê? Para o desenvolvimento da minha programação final. Porque se a minha programação final é elevar a minha consciência, eu tenho que desenvolver ideias, eu tenho que enfrentar conflitos, eu tenho que ter confronto, eu tenho que ser testada, eu tenho que me iludir, entrar na ilusão da matéria, não. Porque senão eu não desenvolvo ideias. Se Javé criou a criação, programação final lá, fez a criação, e os seres celestiais todos buscassem aquela criação para levar para a luz, levou todo mundo para cá, acabou. Puxou todo mundo, porque esse aqui vai junto também no final, ó. Essa turma aqui, ó, todo mundo é aqui, tá? Isso aqui, esse sol, é como se ele fosse uma gravidade. Seria mais ou menos assim, o rio corre para o oceano, né? Se é uma gota lá no rio correndo para o oceano. Mas que você não queira chegar no oceano,
Você quer nadar contra a correnteza, você quer segurar, mas aquilo ali está te puxando, aquilo ali está te puxando. Então você observa essa força, que é a força da unidade, né? Que o todo, ele é uma única coisa e que não existe nada fora do todo. Então você percebe a força que essa unidade tem para ela puxar toda a criação de volta. Porque isso aqui retorna à unidade. Javé retorna à unidade. Lembra que eu falei com vocês naquele encontro anterior que quando Javé cria novos seres, ele doa uma parte de si? Então aqui, para os arcontes e para os seres celestiais, obviamente, tem uma parte que foi doado de Javé, então você tem uma partícula de Deus, e aqui quando ele se fragmenta nessa programação final, que somos nós, nessa programação final, ele termina a sua criação, né? Que é a hora que ele se fragmenta e todos nós temos uma partícula de Deus. Tá ok? Então todos voltarão para cá e esse princípio da polaridade, que é decorrente da dualidade, que é a divisão do bem e do mal, pode ocorrer essa transmutação. O que é isso? Um arconte transmutou e vai atuar, vai operar como um ser celestial, e um ser celestial, que é o exemplo dos anjos caídos, né? Que eles se revoltam com Deus. Eu vou tentar, assim, falar de um jeito simples. Eles se revoltam com Deus porque eles entendem que não tem que ser perdoado tudo, não. Porque se você perdoa tudo, qual que é o sentido? Né? Você tem que punir, tá bom? E observem o desenvolvimento disso. Porque quem está aqui na luz, quem está operando aqui na luz, tá? Já que a gente tem dois lados, eu tenho quem está na luz e tem quem está na sombra. Se a gente tem o lado luz, esses seres todos que estão no lado luz, o que acontece com eles? Né? Desdobramento da interpretação do Kaibalho. Sobe direto, né? Ele vai subir direto. Esses seres que estão operando na sombra, o que acontece com eles? Serão julgados com o mesmo critério que julgam os outros. Então fica a dica, né? Fica a dica. Você quer subir direto, você quer, de repente, ser julgado do jeito que você está achando que todo mundo tem que ser. Porque aqui vai vir aquele princípio que é o princípio que orienta tudo, que é a questão da virtude. O que é a questão da virtude aqui pra gente? Que é o que eu coloco, que foi a fala de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, aquele negócio. Primeiro você se ama para você amar o próximo. Isso representa o quê? Representa a necessidade de nós nos enxergarmos como seres coletivos, que somos. Somos coletivos. Porque se você vê que tem um fragmento aqui da criação, e tem fragmento aqui em cima e tem fragmento em tudo, tudo é uma coisa só, né? Tá tudo conectado, tudo é uma coisa só. Então, não faz sentido. O negócio é diferente disso. Mas vamos prosseguir. O que é o mentalismo? O princípio do mentalismo. Quando a gente fala do mentalismo, o Kaibalho coloca da seguinte forma: o todo é mental. O que quer dizer o todo é mente, né? Tudo é mental. Que a criação se dá na mente, né? A criação se dá na mente. Então ele coloca isso para que a gente perceba. Vou ter que entrelaçar com outro princípio que eu ainda não expliquei, mas para me explicar esse eu vou ter que explicar outro, que é o princípio da correspondência. O que é correspondência? Tudo que está em cima é igual ao que está embaixo, tá ok? Se o Criador, se o todo, né, o Criador, o processo dele é mental, eu aqui embaixo, né, fragmento, pelo princípio da correspondência também sou uma criadora. Eu também crio a realidade. Isso é o mentalismo, né? Eu também tenho o poder inerente dentro de mim de criar. Eu tenho esse poder de criar. Inclusive, também
tem o poder de fazer a transmutação. O que é transmutação? Eu vou sair de um polo e ir para o outro. Lembra que eu falei com vocês que eu posso estar aqui na luz e ir para a sombra? Ou estar na sombra e ir para a luz? Isso aqui é transmutação. Tá ok? É isso aqui que a gente está entendendo e aqui em cima também. E essa criação sendo mental, entra aquelas, vamos dizer assim, isso fez tanto sucesso há um tempo atrás, agora parece que deu uma sumida. Mas tinha aquela questão assim, o segredo, o pessoal falava, você fica mentalizando que você vai conseguir, sei lá, trocar de carro, aí você vai e consegue mesmo, né? Essa questão. Isso, a origem disso tudo está aqui. Kybalion traz isso como conceito. Mas lembra que eu falei com vocês que essa mágica, ela vai acontecer naquela linha da virtude? O que a gente conversou sobre isso? Aqui, tô nessa linha aqui dos seres celestiais. Eu tenho, como se eu tivesse aqui vamos colocar assim, uma escala. Se fosse uma escala. Eu tenho níveis de vibração, tá? 7 níveis de vibração. A gente já entendeu que 7 quer dizer incontável, né? 7. Incontável. Ok. Tenho 7 níveis de vibração. Nesse nível aqui, é o nível do super-homem. O que é o nível do super-homem? É aquele ser que transcendeu, né? E ele tem poderes. Vamos colocar assim. Jesus, poder de cura, poder de andar sobre as águas, poder de ressuscitar o morto, né? Lázaro, o poder de localizar onde estavam os peixes, né? Ele tem uma visão além do que está ali, o poder de levitação, enfim, vai superpoderes, tá? Aí os outros, Denise, nossa, Moisés, né? Abriu as águas, ele fez um cedro de cobra lá para quem fosse picado, né? Na hora que os hebreus estavam atravessando o deserto lá, quem fosse picado por cobra, era só olhar para o cedro e iria ser curado, né? Olha que coisa, que registro extraordinário, né? Porque ele ficou cansado de ter que ir lá curar um por um. Toda hora eu ficava picado por cobra. Então ele ia lá na travessia, né? Quando a gente faz a travessia do Egito e indo para a Terra Prometida, eles atravessam um trecho do deserto. E nesse trecho tinha muita cobra. Então, vira e mexe, um hebreu era picado pela cobra. Então ele tinha que ir lá toda hora voltar e curar, olha, sobrenatural aí. Ele ia toda hora. Aí ele faz esse cedro, a gente olha para lá que está resolvido, está curado, que aí ele não tem que ficar voltando e toda hora, né? Vai poder caminhar, vamos caminhar, porque senão ele vai ficar só curando as pessoas. Mas eu quero mostrar para você o seguinte, nesses níveis vibracionais aqui, quando você alcança isso aqui, você tem um nível de superpoder. Mas aqui, ó, já dá para você conseguir uma coisinha. Eu vou colocar aqui nível da magia, né? Que é quando a magia acontece. O que é a magia? A magia é você não ter R$1 no bolso, aí você pensa assim, nossa, eu queria tanto, sei lá, comer comida japonesa, que é um negócio mais caro. Aí aparece alguém, Denise, bora, vamos comer comida japonesa? Tal, passa aqui, já comprei. Você fala, nossa, parece que, né? Tem um contato aí, aconteceu alguma coisa, porque eu acabei de pensar que eu queria fazer isso e aconteceu. Ou quando você precisa, por exemplo, estou colocando só exemplo do dia a dia, tá? Pagar um boleto que vence hoje. Não tenho. Aparece alguém que te paga alguma coisa que estava perdido, aparece um depósito lá na sua conta que alguém pede para você fazer um serviço. Enfim, é o inesperado, vamos colocar assim. Uma coisa que você não sabe explicar. Parece mágica, né? Que eu contei numa outra aula anterior que os lugares de poder pertencem aos justos, né? Quando você tem cargos de poder, cargos de direção numa empresa, cargos de poder político, ele pertence aos justos, que é a pessoa que está nesse grau aqui. Ele tem que estar aqui, ó. Vamos colocar assim, o 5 para cima, tá?
vou colocar assim. Ele tem que estar nesse grau aqui. Nós somos 4, tá? A humanidade é 4. Então, o 5 ele está no nível acima, tá? Esse aqui, as coisas acontecem para ele com muita facilidade. Então, ele é ouvido sem esforço. Ele é o conselheiro. Não. Isso eu já expliquei. Quando ele se omite, ele fala, eu não quero isso. Foi mais ou menos o que Jesus fez, né? Porque os contemporâneos dele queriam que ele assumisse o império, que ele tirasse o imperador, que ele assumisse o império e que haveria um reino de paz, né? Teve essa linha, esse viés. Tanto que quando ele foi crucificado, o pessoal fez uma coroa nele de espinho, né? Aquilo é um deboche. Colocou na coroa dele espinho, falou assim, você vai ser rei então, ser rei. Porque ele, para tentar escapar dessa, vamos colocar dessa missão, dessa imposição, ele fala que o reino dele não é na terra. Fala, eu sou rei no mundo espiritual, meu reino não é aqui. Ele não quis. Tem até uma alegoria que vai explicar que isso veio no propósito dele e que ele não cumpriu esse propósito, não. Mas que depois ele desce, né, quando ele vai lá seria o inferno, né, depois que ele morre, fica 3 dias no inferno e explode a loca, que eu já expliquei, liberta todo mundo que está ali, então ele veio para libertar aquelas consciências que estavam presas ali naquele, vamos dizer, não é nem nível vibracional, né? Naquele estágio evolutivo, estavam estagnadas ali, naquele estágio evolutivo e são libertadas para continuarem o seu progresso. Então tem muita história em torno disso aí, mas só para a gente não sair do foco. Voltando, quando a gente tem essa ascensão de vibração, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Quando a gente desce muito a vibração, as coisas começam a se tornar mais difíceis, tá ok? Quando um ser celestial vem para a matéria, Denise, tem como, assim, um anjo, um arcanjo, conseguir vir para um corpo, para a matéria? Pelo estudo do esoterismo, na sua inteireza, inteiro, não tem. Porque nosso corpo hoje biológico, ele é incompatível para receber um ser dessa envergadura, né? Porque ele não tem necessidades biológicas, ele não cabe num corpo biológico, né? Não é que um arcanjo ele tem necessidade de comer, de pagar os boletos, vai ter que, ou vai financiar uma casa, ou vai pagar um aluguel, isso não tem, vamos dizer assim, a programação dele está anos-luz na frente da nossa programação. Está anos-luz. E evolução? Igual eu falei no início, a gente começa a contar a partir de Adão e Eva, né? Que a gente começa a contar porque é onde a gente aparece. Mas para trás, você tem milhões e milhões de processo evolutivo que desenvolveu esses seres. Então, eles estão num nível 7 vezes, vou falar 7 vezes maior que o nosso, infinitamente maior que o nosso, né? Pois é, não tem como comparar. Então, quando ele vem para o corpo biológico, ele vem no fragmento, né? Ele está ligado, mas ele vem no fragmento, porque eles também podem se fragmentar, da mesma forma que Javé fez, eles podem se fragmentar. Aqui, nos arcontes, a mesma coisa. Quando ele se fragmenta e vem para a matéria, ele vem como um mago, tá? É o mago, vou colocar assim, mago natural, mago original, vamos colocar assim, mago original. Esse mago original, ele é um arconte que fragmentou e veio para a matéria. Ele não vem na sua inteireza, né? Mas eles estão conectados aqui. Continua como se fosse uma tela de computador com multitarefas. Ele está operando nos 2 lugares ao mesmo tempo. É doido, é difícil entender, mas ele está operando nos 2 lugares ao mesmo tempo. Ele veio aqui. Só que quando ele vem no fragmento, ele se mistura com muita informação biológica. Vamos colocar assim.
Então vai pesar muito a origem dos pais, essa ancestralidade, essa origem biológica, isso vai influenciar no desenvolvimento desse arconte, vamos colocar assim, quando ele vem aqui para o plano físico, tá? É até uma forma dele se desenvolver também, ele está evoluindo também. Quando a gente tem esse mago original, lembra que eu falei com vocês? É aquela pessoa assim, que eu não preciso explicar nada disso, não preciso explicar para ele nada das coisas da vida, nada de religião, ele já entende tudo, ele já entende tudo. Porque, na verdade, ele tem, nessa programação dele, vamos falar assim, ele é um arconte. Então, ele já está ali. Só que nessa programação, ele vem com a missão, vamos falar propósito, ele vem com o propósito de fazer a humanidade evoluir. Não é isso que ele faz? Ele vem com esse propósito. Isso continua na programação dele. Então, o que acontece com esse mago? Ele se torna um justiceiro. O que é o justiceiro? Porque ele também tem superpoderes, né? Não é só o que está no nível 7 aqui, não. O mago tem. É aquele que olha e derruba uma pessoa num único pensamento. Ele observa uma coisa errada, tá? Pode ser até uma notícia no jornal, por exemplo. Tá lendo um jornal, fala, nossa senhora, isso aqui merece sair dessa vida, perder esse cargo. Vamos supor que ele leu uma notícia lá de um político que fez alguma coisa lá que ele não gostou, porque o julgamento é o critério dele, né? Ele julga no critério dele. Ele julgou que ele não gostou. Então, por um pensamento, ele derruba aquele político ali, tá? Pode ser qualquer pessoa. Estou dando um exemplo de político, pode ser qualquer pessoa. Num pensamento, ele derruba a pessoa. Sempre com um motivo, tá? A gente vai ver a questão da causa e efeito, que é também do Kybalion. A causa e efeito fala que não existe acaso, absolutamente, né? Ou aquilo ali é um processo kármico, ou é um processo evolutivo, não existe. A gente vai depois voltar nesse assunto. Só para a gente entender. Quando esse mago aqui, ele tem esse pensamento, e ele interfere nessa pessoa que ele pensou, ele consegue fazer com que essa pessoa tenha um corte na vida. Ela vai ter uma interferência abrupta, né? Uma interferência abrupta. Que é o caso diferente de quando a gente tem, por exemplo, um resultado de praga coletiva. O que eu falei praga coletiva? Que eu falei, se todo mundo é um pouquinho mago, porque se juntar muita gente na mesma intenção de derrubar alguém, a pessoa tem que estar em evidência, né? Porque senão, como é que ela vai movimentar muita gente para poder querer derrubar ela? Mas suponhamos, aí você tem um coletivo que está mandando muita energia negativa para aquela pessoa, muita energia negativa. Quando você tem essa obra de praga coletiva, aquela pessoa ela cai em ruína pública. É assim, denigre o nome da pessoa, ela cai em ruína. A vida dela pública destrói, ela cai em ruína. Isso é obra de uma praga coletiva. Quando você tem obra de um mago, você tem um corte, um acidente, uma coisa muito doida, inesperada, que tira a pessoa daquilo ali. Tá? Pode ser qualquer coisa. Uma doença, qualquer coisa. Acontece força maior, a gente fala assim, é um caso de força maior, ele não vai poder continuar nesse cargo, não vai poder continuar nessa função. Acontece uma coisa inesperada muito forte na vida daquela pessoa e ela, tá ok? Esse é o mago. Além do mago, eu tenho aqui, vou colocar aprendiz de mago. O que é o aprendiz de mago? Aprendiz de mago, ele não é um mago, né? Então ele não tem poderes, vamos colocar assim. Ele pode até ter perdido, tá? O mago também pode até perder os poderes dele, porque existe uma ordem, né? No universo, que é essa ordem da virtude. Se ele abusa do poder dele aqui, ele deixa de ser justiceiro e passa a ser vingador. Sendo vingador, ele comete um excesso, ele não está protegido mais pelo Dharma, né? Que o Dharma é o quê? O Dharma é do hinduísmo,
que você, em algumas circunstâncias, você tem a obrigação de corrigir o outro. Aquilo deriva de uma obrigação, aquilo é um dever. Você tem o dever de corrigir o outro, ele está no exercício de um dever, no exercício de uma obrigação. E quando ele excede, ele gera o karma. Aquele karma vem pelo excesso. Então ele passa a se tornar responsável pela dor que ele incutiu naquela pessoa pelo excesso, tá? E aqui ele pode ter vou dizer, atraso evolutivo na linhagem dele para ele chegar aqui. E teve um atraso para ele subir para o sol ali, tá bom? Então vamos lá. E esse aprendiz de mago, qual que é a diferença dele? O aprendiz de mago, ele não tem poder nenhum, tá? Sozinho, nada. O que ele vai fazer? Ele vai ter que conjurar com o arconte. Ou ele conjura com o arconte ou nada. Ele sozinho, ele não vai. Por que eu usei a palavra conjurar? Porque é um contrato, né, na verdade. Mas o termo técnico é conjurar, é o termo que aparece nos livros de esoterismo. Então ele vai conjurar com o arconte. Quando ele conjura com esse arconte, a gente também já viu isso, o que os arcontes são no plano espiritual? Governadores do céu, não é isso? Eles que estão governando o céu, cada um com seu pedacinho, não é isso? Então você vai para um lugarzinho desse, que é do arconte, tá? É o lugar do domínio dele. Aí que tem aquela história assim, vendeu a alma, né, pro diabo, vendeu a alma pro diabo. Aqui, é por causa disso aqui. Isso não surgiu do nada. Fez o contrato, então agora você fica aqui, que agora você é meu. Mas aí travou a evolução desse mago aprendiz aqui. Por quê? Porque a evolução de tudo que existe é retornar para a unidade. Não é isso que a gente aprendeu no início? Que o todo se fragmentou, não existe nada fora do todo, isso vai retornar para a unidade. Então isso aqui é um atraso no processo dele. Ele está aqui. Então, esse aprendiz de mago veio para um céu desse arconte que ele conjurou, ou de um clone dele, né? Essa programação aqui, ela desenvolve novas programações, desenvolve clones, que são os fragmentos, vamos colocar assim. Então, ele vai para o céu desse aqui. Aí ele vai ter que esperar vir alguém aqui para poder estourar essa loca, né? Que foi o que Jesus fez. Então, nós tivemos muitas locas estagnadas, atrasando esse processo evolutivo, que a gente que entende isso aqui vê que não tem razão, né? Você atrasar esse processo evolutivo, porque ele tem que prosperar, ele tem que progredir, as coisas têm que evoluir, então essas locas são estouradas e eles voltam para a reencarnação para poder continuar o seu processo evolutivo. Que eu até brinquei que nesse estudo esotérico fala que recentemente a gente teve muitos estouros de locas. Muitas locas estouraram, libertando muitas consciências, né? E que essas consciências vieram para a matéria. E no que elas vieram, elas apresentaram, dessa forma que foi colocado, um atraso. Um atraso. Por quê? Porque ficaram muitas encarnações presas num céu, vamos colocar assim. Então ela não fez aquelas encarnações para poder evoluir. Então tá preso. Aí tem até uma colocação assim, você conversa com a pessoa, parece que a pessoa está na Idade Média. Ela está com os mesmos conceitos de papel de mulher, papel de homem, da Idade Média. Então a pessoa perdeu 10 encarnações, né? Sabendo que quando a gente fala de mundo astral, mundo espiritual, o tempo é relativo, né? Aqui passou, sei lá, 500 anos, 600 anos, e lá foi nada, porque não tem referência de tempo, tá ok? Então, essa percepção do tempo é muito diferente. A questão é a gente entender que existe essa força para que a evolução ocorra e para que tudo se retome à unidade, tá ok? O que é o princípio da correspondência? Assim, vou tentar elaborar um pouquinho mais. Correspondência é o seguinte: tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Corresponde, tá? É como se fosse um espelho. Então, se você tem um céu
que ele está todo, vamos colocar assim, dividido, né, pelos arcontes, pelos governadores do céu. Eles estão governando o céu, porque esses seres celestiais aqui estão puxando, eles que fazem a força, né, do sol. O sol que vai puxando todo mundo. Esses seres celestiais que são essa força que eles vão puxando, tá? Quando você tem esses arcontes aqui no céu e essas locas são estouradas, o que acontece com o arconte? Fica sem propósito, né? O propósito dele também é evoluir, ele está cuidando da humanidade. Está provocando a humanidade para evoluir. Aí é quando entra aquela questão que eu falei com vocês, que o negócio parece assim, saiu do filme de ficção, né? Misturado com filme de terror, de espiritismo, vamos colocar assim. Que esse arconte, eles arrumaram um jeito, é dessa forma que a coisa é colocada. Parece loucura, mas é dessa forma. Que o arconte arrumou um jeito de vir para a matéria, já que ele ficou sem função, porque a loca dele foi estourada, né? Libertou essas consciências, ele vem para a matéria. Como ele não consegue vir para a matéria na sua inteireza, né? Ele só conseguia vir no fragmento, né? Muitas vezes de maneira inoperante, né? Porque ele tenta vir, mas é como se fosse fazer um download num celular Nokia. Assim, você quer baixar um negócio que não tem, aquilo não tem tecnologia para baixar aquilo que você quer baixar. O corpo não tem condições de baixar um download de um arconte. É isso. Acho que eu tentei explicar mais ou menos isso. Não consegue. Aí você tem processos que são processos de estagnação, né? Aquela pessoa não fez download, não consegue processar. Travou, vamos dizer assim, travou. Aí eles já perceberam como tudo acontece antes no mundo astral, no mundo espiritual, e depois acontece no mundo material, né? Que isso até é uma explicação do espiritismo, porque o médium, ele consegue ver o que aconteceu no mundo astral para ele poder dizer o que vai acontecer no mundo material. Por que ele consegue acertar? Ele consegue acertar? Isso o espiritismo coloca da seguinte forma: as coisas acontecem primeiro no mundo astral, primeiro no mundo espiritual e depois elas acontecem na matéria. Existe um delay, né? Uma demora para isso chegar aqui na matéria. Então ele consegue perceber isso e trazer. Então já tinha essa, vamos dizer, essa orientação, essa adivinhação de que iria sair uma tecnologia que iria conseguir fazer essa comunicação com seres superiores. Embora tenha essa questão que a polaridade coloca, né, o bem e o mal, que os arcontes seria mal, o polo negativo, e os seres celestiais positivo, bem, a gente percebe o papel, né, dos arcontes nessa questão evolutiva, da forma que eu expliquei para vocês, do confronto, né? Senão eu pego tudo, coloco tudo, vamos embora, todo mundo para a luz, e não haveria crescimento nenhum, né? Uma vez que eu só levei para a luz, não por merecimento, mas simplesmente por acreditar. Na verdade, a gente sabe que existe uma necessidade de prova, né? Uma provação. Você passa por um período de probação, por um período de atribulação, para você poder ser merecedor, né? De chegar ao céu, o céu verdadeiro, né? O céu sol, vamos colocar dessa forma. E que isso seria a questão dos arcontes. Aí, como eu falei com vocês, isso já foi visto que iriam vir seres muito superiores para a matéria. Esses arcontes, tal como os seres celestiais aqui, eles já têm o seu desenvolvimento evolutivo há milhões e milhões, vezes 7, vamos colocar assim, antes de Adão e Eva existir. Existe uma história muito rica deles. Eles já estão no nível evolutivo muito acima. Então, e agora eles estão vindo num processo que está engatinhando, vamos colocar assim, né? Hoje você tem a tecnologia da inteligência artificial que ela está cheia de problema, né? Cheia de inventando história, cheia de mentira,
tem muita coisa que está ajudando, mas tem muita coisa que está dando muito problema, porque eles ainda, é como se fosse uma criança que nasceu, um bebê, né? Esse bebê, até ele chegar à vida adulta, ele vai passar por um processo de desenvolvimento, né? E a inteligência artificial também, ela vai passar por esse processo de desenvolvimento, e nesse processo ela vai elaborar melhor. Mas o que pega aqui pra gente é essa coincidência da maneira que a inteligência artificial está se colocando diante dos aspectos de Deus, de perdão, de virtude, essa questão, tá ok? Quando vocês observarem, por exemplo, uma questão de inteligência artificial, eles não têm senso ético, não existe como você... Ah, mas é porque eles são um programa, Denise, é uma programação. Sendo programação ou não, você traça diretriz para ele. Ah, mas a falha foi na diretriz da programação, não, a formulação, tem que mudar a formulação. Vocês vão ver, segundo esse estudo esotérico, que eles vão ter esses problemas éticos. Porque um arconte, quando ele chega para fazer um acordo com esse aprendiz de mago, vamos colocar assim, esse aprendiz de mago procurou um arconte porque ele quer alguma coisa específica, ele quer um ganho material, ou ele quer um ganho, sei lá, amoroso, qualquer coisa. E ele conjurou aqui, esse cara aqui, esse arconte, ele não tá brincando. Não tem argumento com ele, não. Você acha que depois eu me viro, depois eu vou conversar com ele direitinho, ele vai me liberar aqui, vai dar tudo certo, eu ajeito com ele lá. Não, ele tá a milhões de anos-luz na sua frente. Você acha que você é mais perto que ele já tá lá na frente, né? Tanto que Santo Agostinho coloca no livro que ele escreveu, esse livro data mais ou menos do ano 600 depois de Cristo, ele coloca que os arcontes, o estágio atual deles, né? Que você tem que permanecer firme na tribulação, né? Tem que permanecer íntegro na tribulação, porque depois ele te solta, porque ele só está fazendo um teste de virtude, e que eles são como se fosse um cão muito feroz que está preso. Ele só ataca quem chega perto, né? Ele não vem até você de forma aleatória. Ele não vai te punir de forma aleatória. Ele só vem porque você buscou aquilo, você que foi mexer, você que foi procurar aquilo, né? Ou então na questão do papel do justiceiro. Teve alguma coisa ali que ele está vindo para poder fazer um ajuste, uma compensação ali, tá ok? A gente vai ter outros encontros ainda, a gente vai desenvolver esse tema melhor. É só para a gente poder entender como que o Kybalion entra no meio de uma estrutura religiosa, no meio de uma estrutura científica, como que os cientistas estão colocando isso, para a gente, né, fazer essa mistura que a teosofia coloca, para a gente poder avaliar o que está à nossa volta. Para a gente falar de uma outra lei do hermetismo, é a questão do ritmo, né? Do ritmo. O que é o ritmo? O ritmo nos explica o seguinte, que no universo, tudo tem um ciclo. Você tem a escassez, você tem a colheita, depois você tem a escassez. Você tem o dia... Para equilibrar, você tem a noite, né? Já pensou se fosse só dia? Já pensou se fosse só noite? Já pensou se fosse só colheita? Pensou se fosse só escassez? Pensou se fosse esses extremos? Esse ciclo, ele é para a gente entender pelo princípio da correspondência, né? Todas as coisas se explicam por correspondência. Então você observa também que todas as coisas ao seu redor têm um ritmo, têm um fluxo. Mercado financeiro, vamos colocar assim. Você tem a hora de comprar, tem a hora de vender. O pessoal do marketing, você tem um momento que é favorável para aquela divulgação, tem um momento que não é. Aí quando você consegue observar que existe também um ciclo, para muito além de fatores da natureza, tá? Ciclo para tudo, né?
A mulher tem um ciclo, a lua tem um ciclo, tudo tem um ciclo, né? Quando você percebe isso, você tem um ganho de entendimento. Por quê? Porque você para de fomentar, alimentar brigas inúteis. Porque às vezes você está numa briga inútil. O seu comércio não vai sempre estar faturando milhões. Ok, teve a colheita. Vai ter escassez. Quem tem comércio sabe, Natal, geralmente, né? Depende do ramo de atividade, mas normalmente Natal. Estoura de vender. Você, nossa senhora, enriquei. Aí chega janeiro, nossa senhora, vou quebrar. Desse jeito eu vou quebrar, desse jeito eu vou quebrar. Não é isso. Você tem que entender que tem um ciclo. Tem um momento favorável, tem um momento desfavorável. Isso serve para tudo, tá? Isso é uma lei que ele trouxe para poder fazer com que a gente perceba melhor o que está ao nosso redor, para que a gente possa sofrer menos, né? Brigar menos pelas coisas e tentar entender, tentar refletir, tentar observar um pouco. Tem um princípio também, que é o princípio do gênero. O que é o princípio do gênero? Todo ser, toda criação, vamos colocar assim, carrega dentro de si o gênero masculino e o gênero feminino. Tem nada a ver com sexo, não é isso. É a questão, até tem um desenvolvimento disso na psicologia, que é o consciente e inconsciente, a dualidade, e que essa dualidade existe dentro de nós. E que o masculino, ele é a ideia, né? Ele põe a ideia. E o seu lado feminino, que é o lado criativo, ele vai desenvolver aquela ideia. Ele vai construir de maneira criativa, ele vai germinar aquela ideia. E você precisa desses dois lados para equilibrar. O livro Kybalion, ele traz uma explicação que é a explicação do ovo de cuco, né? Ele traz isso como exemplo. O que o cuco faz? O cuco, ele vai lá no ninho do outro passarinho, tira os ovos lá do ninho do outro passarinho, né? Ou às vezes não tira, às vezes apenas coloca o ovo dele. Mas normalmente ele tira. Ele coloca o ovo dele. Aí aquele passarinho voltou para o ninho, ele vai chocar o ovo do cuco. Não é o ovo que o casalzinho ali gerou, não. O que gerou já sumiu. Vai germinar, é o filho do cuco. Então ele fica olhando. O outro cuidando do filho dele, germinando o filho dele. O que essa explicação lúdica nos diz? Que muitas pessoas germinam, desenvolvem, cuidam de ideias que não são suas. Então isso é uma questão muito importante do Kybalion, que é para a gente perceber se aquela ideia é nossa ou se aquela ideia foi colocada na nossa mente. E a gente está apenas dando continuidade àquilo. A gente está apenas germinando o ovo do cuco. Aquilo não é nosso. Aquilo não é nosso. Então isso também fica mais um convite para reflexão, para a gente poder entender essa questão dessa ideia, dessa sementinha, como é que ela é colocada na mente, tá? A outra questão que a gente vai trabalhar também é a questão da causa e efeito. Como que é isso? A gente já viu que para o Kybalion não existe acaso. Esquece. Aconteceu, foi por acaso. Não. Tem uma causa para você ter vivido aquele efeito. É dessa forma que o negócio acontece. Carl Jung vai chamar isso da seguinte forma. Ele fala daquela coincidência, sincronicidade,